Boa tarde, turma. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? Vamos hoje para nossa aula sobre escolha da área para implantação de projetos aquícolas, né? Então, pessoal, para a gente escolher a área para implantar qualquer empreendimento relacionado principalmente à criação de peixes, nós temos que avaliar diversos critérios, critérios esses que, sem dúvida nenhuma, são de suma importância para uma correta execução da atividade aquícola, né? Então, dentre esses critérios, pessoal, o primeiro deles é a água. A água, pessoal, ela tem que estar em quantidade e tem que ser de ótima qualidade para a implantação de qualquer projeto aquícola que vá utilizar aí viveiros escavados para a criação desses animais, né? Não só viveiros escavados, como outras estruturas também, né? Mas a gente está olhando de um ponto de vista mais focado para viveiros escavados, né? Apesar de viveiros escavados está se tornando aí uma estrutura que, apesar de ser bastante utilizada no Brasil, está sendo defasada, né? Uma estrutura que daqui para um tempo ela vai ser uma estrutura que não vai ser mais utilizada, ou se for utilizada em menor escala, né? Mas acredito que isso ainda vai demorar um pouco, né? Então nós, na atualidade, estamos caminhando para uma condição de produzir mais em menos espaço, né? Até por questões sustentáveis que cada vez mais estão sendo explícitas na atualidade. Então, gente, a água ela tem que ter em quantidade e tem que ser de qualidade. Não vamos abordar nenhum aspecto relacionado à qualidade de água aqui, até porque vocês têm uma disciplina ou já tiveram que o professor Roger ministrou ou vai ministrar para vocês em específico relacionado à qualidade de água. Então, nós não vamos falar nada sobre qualidade de água, mas sim quantidade que a mesma deve ser utilizada dentro de um empreendimento aquícola. Então, o primeiro ponto é que no terreno que vocês forem escolher para a implantação desse projeto, vocês devem avistar um ponto para a coleta de água, né? Só ressaltando que para se coletar água há necessidade de ter uma outorga de água, né? Que é justamente pedir autorização para a União, para o Estado, a autorização de utilização dessa água na atividade aquícola. Então a gente vai pedir permissão para o governo, para o Estado, a autorização de utilização da água para a atividade, utilizar ela na atividade aquícola, né? Então a outorga de água pode ser requerida dependendo de onde ela é coletada, ou no órgão estadual ou no órgão federal. O órgão estadual que a gente solicita aqui no estado do Pará, que solicita a outorga de água, é a SEMA, né? E o órgão federal é a CONAMA, né? Ou perdão, a ANA, tá? Agência Nacional das Águas. O CONAMA, na verdade, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente que, através de algumas resoluções, regulamenta o pedido de outorga de água. Não só de outorga de água, como até mesmo licenciamento ambiental, tá bom? Então a água ela tem que ter em quantidade e tem que ter em qualidade, né? Então a captação da água, gente, ela pode ser de duas formas, ou em águas superficiais, que são os rios, lagos e outros córregos, e pode ser subterrânea através de poços artesianos aí que captam a água do lençol freático, né? Então vamos falar de cada um desses pontos agora. Coleta de água tanto superficial quanto coleta de água subterrânea. Então, a superficial são as águas superficiais são as formadas pelos córregos, lagos e açudes, né? Ainda tem isso também, né? Quais são as vantagens de se captar a água superficial? Geralmente, as águas superficiais ela atendem uma demanda geral, né? Então, várias atividades elas utilizam a água para serem executadas. A agricultura utiliza água superficial, a aquicultura utiliza água superficial,
A pesca é uma atividade que utiliza um recurso que está inerente a essas águas, né? Então, essas águas também servem para abastecer a demanda da população, como consumo para a realização de mais diversas atividades domésticas, né? Então, ela tem essa vantagem porque ela atende uma grande demanda de várias atividades relacionadas a, a vários contextos. Ela também tem uma vantagem de autodepuração, né? Ou também assim chamada de alta resiliência, né? Então ela tem essa alta capacidade, se deixá-la quieta, sem nenhuma interferência, de voltar às condições naturais que a mesma tinha anteriormente, por exemplo, de ser poluída ou de sofrer alguma alteração do homem, né? Então ela tem aí essa capacidade de autodepuração, capacidade de restaurar suas características naturais. E nas águas superficiais, gente, quando a gente escolhe, quando a gente vai captar água de um determinado rio, a gente consegue ver se no trecho desse rio tem algum momento em que é lançado algum efluente que pode causar problemas aí futuros para a sua produção de organismos aquáticos, tá bom? Desvantagem: necessita de tratamento para eliminar a contaminação do meio ambiente. Na verdade, pessoal, o que é recomendado é que, caso essas águas superficiais, claro, olhando para o contexto da aquicultura, caso essas águas superficiais elas apresentem algum tipo de poluente, algum tipo de contaminação, não é recomendado a utilização desta, né? Então, para a aquicultura, quando ela está poluída, a gente não tem que fazer tratamento nenhum. A gente não vai utilizar essa água para o cultivo de organismos aquáticos, né? Aumento de matéria orgânica, argila, areia, folhas, resíduos de agrotóxicos, adubos, é aquela questão, né? Ela pode estar poluída, ela pode estar em algum momento sendo alterada as suas características naturais, então a gente evita quando apresenta algum tipo de alteração. E a gente tem que ter cuidado quando a gente for fazer a captação dessa água, gente, para a aquicultura, porque quando a gente faz a captação, a gente pode estar introduzindo dentro dos nossos viveiros escavados algum predador que vai ocasionar aí predação dos nossos peixes. Então a gente não precisa ter nenhum predador dentro do nosso viveiro escavado, porque ele vai aí acabar se alimentando dos nossos peixes cultivados. Ele se alimentando dos nossos peixes que estão sendo cultivados, vai haver aí grande mortalidade, e mortalidade é sinônimo de prejuízo econômico. E prejuízo econômico é tudo que vocês ou que qualquer um produtor não vai querer dentro da sua atividade. Geralmente a gente faz o controle da entrada de predadores com a construção de um filtro mecânico, né? Então, nesse filtro mecânico, a gente constrói esse filtro e esse filtro evita que predadores entrem dentro do nosso viveiro escavado, tá bom? Nós temos as águas subterrâneas, né? Então, as águas subterrâneas são aquelas que a gente faz a captação através da construção de poços artesianos ou poços que fazem a captação de água do lençol freático, e a gente faz essa captação através dessa estrutura que a gente constrói, né? É uma desvantagem da captação de água subterrânea, gente, é que elas geralmente são pobres em oxigênio, né? Então a gente tem que ter isso em mente, que essa situação pode vir prejudicar o nosso organismo, né? Então a gente tem que fazer um tratamento correto para poder inserir, faz a adubação e faz com que haja a proliferação de fitoplâncton, né, dentro do nosso viveiro escavado. Então esse fitoplâncton, através do processo de fotossíntese, ele vai incorporar o oxigênio na água do nosso viveiro escavado. Então em captação de águas de poços artesianos, a gente tem que primeiro fazer a adubação para poder haver a proliferação desses micro-organismos, desse fitoplâncton, né? Justamente daquela coloração verde na água do viveiro, e esse micro-organismo vai fazer a incorporação do oxigênio na água. Então a gente tem que
povoar os nossos peixes dentro do viveiro depois de já ter incorporado oxigênio na água, né? No nosso, por exemplo, na aquaponia, se a gente for captar água de poço artesiano, a gente pode fazer incorporação de oxigênio na água através de bombinhas, né? De bombas que inserem o ar na água, né? O oxigênio na água e aumentam a concentração de oxigênio da água, permitindo o cultivo dentro dessa estrutura, tá bom? Geralmente exige bombeamento, né? Então, para captar água de poços artesianos, a gente precisa gastar com bombeamento, com bombas, né? Além disso, gasta com energia elétrica e tudo isso daí vai ser incorporado aonde? No nosso custo de produção. Se a gente aumenta o nosso custo de produção, a gente vai ter mais para frente aí um menor lucro, vai ter menor rentabilidade da atividade, vai demorar mais para retornar o capital que foi investido dentro dessa estrutura. Então a gente tenta evitar aí os gastos com bombeamento. Geralmente a gente tenta fazer a captação de água por gravidade. Então a gente vê um local, um rio que esteja em um maior nível do terreno e constrói os nossos viveiros aí num nível menor. A partir daí a gente consegue, através de criação, de construção de canais de abastecimento, a captação por gravidade. Captação por gravidade a gente não gasta com energia elétrica, não gasta com bomba, reduz o custo, aumenta o lucro, aumenta a rentabilidade e a gente consegue vender o nosso pescado num preço mais competitivo no mercado, tá bom? Então percebam aí que para escolher uma área a gente tem que pensar em todos os possíveis pontos que futuramente vai fazer com que a gente economize mais recurso financeiro. É importante a gente entender que escolher a área é justamente escolher uma área que tenha características que faça com que a gente futuramente reduza nossos custos de construção, nossos custos de produção. Podem apresentar altas concentrações de gás sulfídrico, enxofre e ferro, né? Então, essas águas subterrâneas podem apresentar esse gás sulfídrico e principalmente o enxofre, e essas duas substâncias são prejudiciais aos organismos aquáticos. A gente tem que ter tudo isso em mente também, né? A gente pode ter problema de pH. Esse daqui foi um problema que a gente teve aqui no IFPA, né? Eu fui um exemplo de que a gente sofreu um problema com o pH da água. Geralmente pH da água subterrâneas são muito ácidas, então em torno de 4, 5 de pH. Então esse pH aí ele deve ser corrigido. Na época eu não sabia, fui colocar uns camarões numa caixa d'água. Os camarões no outro dia já estavam mortos, né? Então fui mensurar o pH da água. pH da água 4,5. Então isso daí eu nem me recordei disso. Apesar da gente estudar, tá sempre com isso em mente, às vezes a gente acaba negligenciando e isso acontece que os organismos vão sofrer no futuro caso a gente negligencie isso daí. Então a gente tem que evitar esses problemas, né, justamente com essas informações que eu estou postando para vocês, tá bom? Então não cometam o mesmo erro. Então, pessoal, geralmente a captação de água, a vazão de água que é requerida, é geralmente de 8 a 10 litros por segundo para cada hectare de viveiro escavado, né? Essa é a vazão requerida, ou seja, para um viveiro de 1 hectare, eu tenho que ter uma vazão aí em torno de 8 a 10 litros por segundo. Essa é a quantidade de água que a gente precisa ter para abastecer o nosso viveiro em um tempo razoável, tá bom? O oxigênio dissolvido acima de 5 miligramas por litro, isso daí vocês viram lá em qualidade de água com Roger, né? Então, nem preciso ficar me atentando muito a isso. pH na faixa de 6 a 8, isso daí vai depender do tipo de sistema de produção. Por exemplo, na aquaponia a gente tem que trabalhar numa faixa de 6,5 a 7, porque a gente não está cultivando só peixe, a gente está cultivando bactérias, a gente precisa de bactérias dentro do sistema de recirculação e o pH da água não pode estar muito alto porque pode prejudicar as plantas, né? Então, em aquaponia, a gente precisa corrigir o pH
né? Precisa corrigir esse pH justamente porque a gente está trabalhando com mais de um organismo dentro de um sistema de produção, tá bom? De preferência que a nascente, caso a captação seja de águas superficiais, a nascente deve estar dentro da propriedade, né? Então, águas mais próximas às nascentes, elas são de melhor qualidade, tá bom? Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração é quanto à legislação, pessoal. Em relação à legislação, se eu tiver uma nascente dentro da minha propriedade ou passar um pequeno córrego da minha propriedade, eu devo proteger as áreas marginais dessa nascente ou desse rio, né? E isso está na legislação, principalmente no novo Código Florestal de 2012. Então, esse Código Florestal, ele fala que em nascentes que estão dentro da propriedade ou rios, deve-se proteger as áreas marginais. Essas áreas marginais eles chamam de área de proteção permanente, né? Então, consultem lá o novo Código Florestal, é só digitar no Google que vocês vão encontrar esse documento em PDF que vai regulamentar a utilização da área dentro da propriedade. E eu não falo só de área de preservação permanente, várias áreas dentro de uma propriedade, elas devem ter um determinado percentual de proteção, ou seja, devo manter a mata nativa ali intacta, justamente para evitar a degradação ambiental, né? Então a gente tem essa problemática também. E quando a gente fala de captação de águas superficiais, nós devemos proteger as áreas marginais para evitar a lixiviação, para evitar a erosão das laterais do rio, para evitar que futuramente eles possam aí morrer, né? Então, evitar locais próximos ao lançamento de efluentes, né? Aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Nós devemos evitar a utilização de água em que há despejo de qualquer efluente, que há despejo de esgoto, porque todas essas substâncias vão prejudicar o desenvolvimento do organismo. Na região no oeste paraense, isso daqui é uma característica que a gente deve levar em consideração, principalmente nas pisciculturas que estão localizadas mais próximo ao litoral brasileiro, né? Por exemplo, em regiões mais próximas ao litoral brasileiro, há o fenômeno de maré, em que há o fenômeno de subida e descida da maré do rio, né? Do nível do rio, ao longo do dia. Então, se caso algum dia vocês trabalharem em algum local que apresente essa característica de subida e descida do rio ao longo do dia, tem que ser levado em consideração, a captação de água tem que levar isso em consideração. Porque imaginem que a tubulação que vocês vão fazer a captação em um determinado momento do dia, com a baixa do rio, o rio pode ficar abaixo dessa captação. E se a encanação não conseguir chegar na água, não vai haver como bombear água para os viveiros escavados. Então deve-se evitar essa situação, né, pensando nessa problemática também. Aqui nesse caso, né, vocês podem ver que bem aqui a captação de água, o começo da tubulação, né, que deveria na verdade estar abaixo da água para conseguir puxar essa água e levar lá para os viveiros escavados. Então, nesse caso aqui, o nível do rio está abaixo da tubulação de captação e isso deve ser evitado, não na nossa região, porque a gente não apresenta esse fenômeno, pelo menos diário, né, de subida e descida do rio diário, mas isso é uma problemática que deve ser evitada. Aqui também, gente, a gente tem que posicionar os nossos viveiros escavados de uma forma que a gente filtre a água, né, e jogue essa água ao nosso viveiro escavado. Não foi o caso dessa situação, né, que eu estou mostrando para vocês. A captação de água ela é bem aqui, né? Percebam que essas setas vermelhas é o fluxo do rio, né, o sentido do que o rio corre. Então a captação de água foi onde eu marquei para vocês. E o lançamento da água é bem aqui de volta, né? Então a água entrou, passou pelos viveiros e depois foi jogada de volta no rio. Mas só que essa água vai ser jogada de volta do rio, vai fazer o contorno e quando chegar bem aqui, ela vai retornar
para os viveiros novamente. Ou seja, a água que eu utilizei, estou jogando no rio e essa água vai para o rio e vai voltar novamente conforme o fluxo do rio. Então, na verdade, a captação deveria ser aqui, onde eu estou marcando com o X, e o lançamento da água deveria ser aqui, né, onde eu mostrei para vocês. Né? Então, esse produtor tinha muitos problemas com doenças, né, justamente por causa que ele sempre reutilizava essa água. Por quê? Porque ele não soube posicionar a captação e nem o lançamento da água que foi utilizada no viveiro. Então, deve-se obedecer essa questão também. Né? Parece meio que básico isso, um erro básico, mas que prejudica muito a atividade de uma forma geral. Tá bom? Aqui são os locais de captação de água e de descarga da água para o rio, né? Então, o momento deveria justamente ser o contrário, né? Mais aqui embaixo e o lançamento mais lá em cima, né? Para essa água não voltar a ser utilizada. Então, pessoal, aqui nesse slide eu vou explicar um pouco para vocês a respeito do cálculo da vazão de um determinado córrego, né? Então a gente precisa saber quanto de água que passa por exemplo, igarapés, em córregos que vão ser utilizados para a captação de água, tá bom? O método que eu vou utilizar aqui é chamado de método indireto, o método do flutuador, que vocês vão utilizar aí futuramente sem dúvida nenhuma, né? Principalmente quando for fazer a requisição da outorga de água para utilização na propriedade de vocês. Então a gente precisa saber a quantidade de água que passa por esse córrego, né? Isso a gente chama de vazão, né? Essa quantidade de água a gente precisa saber justamente o quanto de água que passa por esse rio, por esse córrego, e isso a gente chama de vazão. A fórmula que a gente vai utilizar para calcular a vazão é essa daqui, né? Onde Q ela é a vazão do rio, V é a velocidade média do flutuador e A é a área média das secções que a gente vai utilizar para calcular a vazão. Então, a gente precisa de duas informações muito importantes aí para poder calcular essa vazão. Primeiro é a velocidade, né? E segundo é a área. Isso daqui é um método de certa forma meio que trabalhoso, mas prestem atenção no passo a passo do cálculo e de todas as etapas que vocês vão ter que realizar para calcular a quantidade de água que passa no rio, tá bom? Deixa eu só tirar daqui. Então, pessoal, esse V da vazão nós vamos calcular através dessa fórmula, que é justamente o espaço dividido pelo tempo, né? O espaço a gente vai adotar uma distância de 10 metros e o tempo a gente vai calcular através de um flutuador que nós vamos jogar no rio e calcular quanto tempo ele percorre nesses 10 metros aí que vão ser escolhidos por nós, né? E a área da secção, né? Percebam aí que eu tenho duas secções aí que vão ser utilizadas para calcular a área. Então a gente vai calcular a área em um momento e no outro momento a gente vai calcular a velocidade do rio, né? Do córrego, da água que passa no córrego, tá bom? Então a gente vai ter esses dois momentos aí para poder calcularmos a vazão. Então, pessoal, vocês percebem aí, deixa eu só colocar a canetinha. Então, percebem-se aí que a gente pode escolher num rio, primeiro passo para a gente calcular através do método do flutuador, a gente tem que escolher um trecho no córrego que ele seja o mais uniforme possível, né? Aqui nós temos as bordas do rio, né, do córrego, e aqui nós temos a
e B, que são as duas secções que nós escolhemos para fazer o teste do flutuador. E a distância entre A e B tem que ser de 10 metros, tá bom? Então a gente escolhe essas duas secções aí para utilizar o método do flutuador. Esse é o primeiro passo. Então, pode ser, como vocês observam na imagem, o córrego pode ser tanto estreito quanto largo, né? O importante é que o local que vocês vão fazer o teste do flutuador, ele seja o mais uniforme possível. Tudo bem? Então, de posse das escolhas das secções, pessoal, nós vamos amarrar uma corda de um lado para o outro, tanto na secção A quanto na secção B, né? Lembrando, tem que ter 10 metros a distância entre A e B. E a partir de A, aqui da secção A, nós andamos 5 metros para podermos lançar o flutuador, né? Então, nós lançamos o flutuador e o flutuador vai passar por A e por B. Então, a gente, através de um cronômetro, anotamos o tempo que ele passou de A a B, né, para poder sabermos o tempo que ele percorreu. Então é justamente isso que eu ilustrei aqui para vocês, né? Então entre a secção A e B tem que ter 10 metros. E o flutuador, ele pode ser uma bolinha de isopor, né? Até porque não tem que ser muito pesado. Então essa bolinha de isopor que a gente vai utilizar, ela vai ser lançada aonde está mais ou menos aí 5 metros de distância da secção A. Então no momento que ela for lançada, ela vai percorrer o rio. Quando passar por A, vocês acionam o cronômetro e quando chegar em B, vocês acionam o cronômetro para saber o tempo que ela percorreu A e B. Vamos supor aí que ela percorreu de A a B um tempo de 20 segundos e a gente repete isso mais 2 vezes, né? Então a gente tem 3 tempos aí que a gente fez essas repetições para ter um dado mais confiável. Então, a partir daí, a gente tem o tempo médio, né? A gente pode calcular, na verdade, o tempo médio que o flutuador gastou para percorrer essa distância de 10 metros. Como é que a gente calcula esse tempo médio? É só somar os 3 tempos e dividir por 3, né? Então, a gente tem um tempo de posse que o flutuador percorreu e do tempo médio que a gente calculou, que a gente achou, na verdade, calculou também, a gente pode jogar essas informações na fórmula da velocidade, né? Então a velocidade é o espaço em metros dividido pelo tempo em segundos, né? O espaço nós temos, que é a distância de 10 metros que o flutuador percorreu, né? E o tempo nós temos, que é o tempo médio de 24 segundos que o flutuador gastou para percorrer esses 10 metros. Então nós só substituímos na equação 10 dividido por 24, nós temos um tempo médio aí de 0,416, desculpe, nós temos uma velocidade média de 0,416 metros por segundo, né? Então essa é a velocidade média do flutuador. Tudo bem? Só que tem uma problemática nesse cálculo aí, né? No rio, nós sabemos, ou no córrego, nós sabemos que a velocidade varia conforme a posição, né? Então, por exemplo, no meio do córrego, a velocidade da água ela corre mais rápida. Nas bordas, próximas bordas, essa velocidade ela é menor, né? Então, essa velocidade menor pode influenciar no nosso resultado. Para isso, a gente tem que fazer uma correção dessa velocidade, tá bom? Então, como é que a gente faz essa correção da velocidade? A gente pode ter 3 casos. Quando o nosso córrego ele tem parede de cimento, a gente pega a velocidade que a gente achou e multiplica por 0,9, tá bom? Esse é um caso. Quando o nosso canal ele apresenta parede pouco lisa, como por exemplo parede de terra ou material áspero, a gente pega a velocidade que a gente achou e multiplica por 0,8. O nosso caso é em córregos que apresentam geralmente parede irregular e com vegetação. Então nós vamos pegar a nossa velocidade que a gente achou e multiplicar pelo fator de correção 0,7, né? Então
Nós achamos essa velocidade de 0,416 metros por segundo e vamos multiplicar por 0,7. Então, a nossa velocidade já corrigida da água, né, ela é 0,2912 metros por segundo. Guardem esse valor que nós vamos utilizar mais tarde no cálculo da vazão, tá bom? E o segundo passo, gente, é calcular a área da secção do córrego, né? Então, a área da secção é justamente esse espaço aqui que a água passa pelo córrego. Então, esse espaço aqui e esse espaço aqui, a gente tem que calcular essa área, né? A gente tem que calcular a área tanto na secção A quanto na secção B, que foi mostrado anteriormente, tá bom? Então, a secção A, pessoal, a gente faz o seguinte para calcular a área. A gente precisa amarrar uma corda de um lado para o outro, né? E em seguida, através de uma tena, a gente mede essa largura do córrego. Medindo essa largura do córrego, vamos supor que a largura do nosso córrego, de uma secção do nosso córrego foi de 4 metros, como vocês podem observar aqui na imagem. E a gente faz a divisão dessa largura em 4. Por que a gente faz essa divisão dessa largura em 4? Para a gente ter 4 momentos que a gente vai medir a profundidade do rio ou do córrego, né? Então, a partir daí, a gente tem informações para se calcular a área total da secção. Vai ficar mais fácil quando eu mostrar essa ilustração. Então, a gente vai medir a largura do rio, né? Vamos supor, do rio não, do córrego, que vamos supor que deu 4 metros, né? Em seguida, nós dividimos por 4. Para quê? Para nós termos 4 pontos, 3 pontos, na verdade, que vamos medir a profundidade. Então, a gente mede a profundidade aqui, aqui e aqui. Sendo que a distância entre cada local que a gente vai medir a profundidade é de 1 metro, né? Então, é por isso que a gente divide por 4, né? Então, no final, a gente vai ter essa secção aqui, né? Que tem a largura de 4 metros, como vocês podem ver. Essa é a primeira secção, a gente faz a mesma coisa para a segunda secção do rio, tá bom? Então, a gente vai ter aí uma largura de 4 metros, vai dividir por 4 e vai medir a profundidade nesses 3 pontos aqui. Vamos supor que deram esses valores. A primeira profundidade deu 35 centímetros, a segunda profundidade 50 centímetros e a terceira profundidade 30 centímetros. Então, a gente vai ter que calcular essa área aqui para poder calcularmos a vazão depois. Então, vocês concordam comigo que essa primeira área, que eu vou chamar de A1, ela é um triângulo retângulo? Para a gente calcular essa área do triângulo retângulo, a gente tem uma fórmula que eu mostrei para vocês agora. Base, que eu vou considerar 1 metro, e a profundidade, que eu vou considerar 35 centímetros, como vocês podem ver aí, né? Então, é só substituir. Então, a primeira área vai ser 1, que é justamente esse que está em vermelhinho, 1 metro, que eu medi, né? A primeira profundidade ela vai ser 35 centímetros, mas eu tenho que transformar para metros. Então, é só colocar 1 zero e uma vírgula na frente do 35, que eu transformo para metros. Vai ficar 0,35 metros. Eu multiplico, divido por 2 e vai dar esse resultado. A área, gente, ela é em metros quadrados, tá, gente? Aí está só em metros. Perdão, foi um erro que no próximo que eu corrigi. Eu tenho que calcular a área, também a área 2, né? Como vocês podem observar, como é que eu calculo a área 2? A área 2, ela é um trapézio, né? Então, esse trapézio vai ser calculado por essa fórmula. E como é que é essa fórmula? Esse Pzão e esse Pzinho, eu tenho, né? São as profundidades. Esse Pzão é 50, esse Pzinho é 35. E a base é 1 metro, como eu falei para vocês. Essa é a fórmula, não muda, tá, gente? Essa é a fórmula do trapézio. Então, é só eu substituir 35 vezes 1 para achar essa área aqui em metros quadrados, tá bom? A área 3, a área da terceira secção, ela também é um trapézio. Então, eu vou fazer o cálculo igual a 2, né? Utilizando a mesma fórmula. Eu substituo aqui, como vocês podem ver, 0,5 mais 0,3 vezes 1, dividido por 2. E a gente vai achar a área 3. A área 1, né, base vezes a profundidade dividido por 2. A base continua sendo 1 e a profundidade agora vai ser 0,3
3, né? Lembra que eu estou transformando para metro. Tá? Então, eu só faço colocar o 0 e uma vírgula na frente do 30. Eu resolvo isso e vou achar essa área. Então, eu achei todas as áreas dessa primeira secção, né? E eu apenas vou somar essas áreas e vou achar a área total dessa primeira secção. A secção 2, né? Eu vou fazer o mesmo procedimento da secção 1, só que eu coletei e ele tem outra largura, né? Então, essa largura da secção 2 do rio, ela tem 5 metros. Eu vou dividir por 4, né? Justamente para eu ter as 3 profundidades. E eu vou medir a profundidade com auxílio de uma trena lá do rio, né? Nesses 3 pontos. E vamos supor que deram esses valores aí. Tudo bem? Então, eu repito a metodologia de cálculo que eu falei anteriormente, né? Então, a área 1, eu vou utilizar a área de um triângulo e vou apenas substituir os valores. Base vezes a profundidade é 1,25 vezes 0,27. Lembra que eu estou transformando centímetro para metro, né? Então, 27 centímetros aqui vira 0,27 metros. Então, a área vai ir dividido por 2. A área vai ser 0,2619 metros quadrados, tá, gente? A área é metros quadrados. O trapézio, né, que é a área 2, é o mesmo procedimento do cálculo anterior, né? Então, eu substituo todos os valores na fórmula. Como vocês podem ver, 0,4 e 0,27 vezes 1,25. Na secção 1 era 1 metro, só aqui já é 1,25. Divido por 2 e vou achar a área 2. Área 3, eu repito a mesma metodologia da área 2, é a área de um trapézio. E eu vou apenas substituir esses valores e vou achar a área 3. Na área 4, a mesma metodologia da área 1, então eu repito a mesma metodologia. Vou substituir os valores conforme as medidas aqui do triângulo e eu vou achar a área 4, né? No final disso tudo, eu somo novamente as áreas e vou achar a área total da secção 2. Tendo a área da secção 1 e a área da secção 2, eu vou achar a área média da secção, né? Para poder jogar na fórmula da vazão depois. Então, eu tenho a área da secção 1 e a área da secção 2, são esses os valores que eu mostrei para vocês. Somo e divido por 2 e vou achar essa área média da secção, que está até escrito errado. É 1,79675 metros quadrados. Então, eu tenho essa informação agora que eu achei, mais a velocidade que eu achei anteriormente, posso substituir aí os valores na fórmula da vazão. Então, lembrem-se que eu já achei o V, que é aquela velocidade corrigida, que é esse valor aqui, e eu acabei de achar a área, que é justamente esse valor aqui. Multiplico os dois e vou ter a vazão do meu rio, do meu córrego. A vazão é em torno de 0,5231 metros cúbicos por segundo. Eu transformo para litros, multiplicando só por 1000. Aqui eu vou ter uma vazão aí, para mais fácil entendimento, de aproximadamente 523,1 litros por segundo, ou seja, cada segundo nesse córrego que a gente utilizou para fazer o cálculo, passa-se aí em torno de aproximadamente 523 litros por segundo de água, né? Então é importante a gente ter essa informação porque ela é requerida quando a gente vai fazer a solicitação da outorga de água, tá bom? Geralmente utiliza-se esse método aí que eu acabei de explicar para vocês, tá bom, gente? Então, em termos de água, a gente já viu o suficiente, tá bom? Para a escolha da área. Agora a gente vai ver a questão do solo, né? Então, o nosso solo, para podermos escolher a nossa área, ele tem que apresentar algumas características, né? Dentre essas características, ele tem que ser um solo areno-argiloso, que ele tem que conter em torno de 35 a 50% de argila. Percentuais menores de argila no solo podem causar infiltração em demasiada, ou seja, eu não vou conseguir
acumular uma quantidade razoável de água para eu poder criar meus organismos. Percentuais maiores podem ocasionar rachaduras no verão quando o viveiro estiver seco, né? Então tem essa problemática também. Essas rachaduras podem aí ocasionar infiltração dependendo do local que é cultivado, que é construído esse viveiro escavado. Tá bom? Então, pessoal, a primeira propriedade do solo que eu vou falar para vocês é a textura, uma propriedade física. Então, a textura do solo que a gente tem que saber, na verdade, né, é justamente o que eu acabei de explicar antes, né? A textura do solo, ela indica, na verdade, diferentes percentuais de partículas e estabelece maior ou menor facilidade de se trabalhar o solo, né? Então, de uma forma resumida, o que eu acabei de ler, a gente consegue, através da textura, saber a quantidade de areia, de silt e de argila dentro do meu solo, né? Só enfatizando, o que vai diferenciar a areia do silt e da argila é justamente o tamanho do grão de cada um desses materiais, né? Então, a areia ela possui uma granulometria maior, como vocês podem ver na imagem. O silt já apresenta uma granulometria menor e a argila já é bem menor ainda do que o silt, né? Então é isso daí que nos referimos quando estamos falando de textura do solo, essa diferença, essa quantidade de areia, de silt, de argila que o solo apresenta, né? Então, como eu falei anteriormente, o solo tem que ter em torno de 35 a 50% de argila para poder ser um solo que consiga armazenar dentro do meu viveiro escavado, tá bom? Então, solos acima de 50% pode até acumular água, 50% de argila até acumular água, mas quando é exposto ao sol ele surge, na verdade, essas fissuras, essas rachaduras na estrutura. Então, deve ser evitado. Solo muito arenosos, há problemas com infiltração, mas em determinadas situações, com solos arenosos, pode-se também construir viveiros, só que tem que se abrir mão da aquisição de geomantas, né? Que são justamente lonas que possuem uma espessura razoável e que possibilitam aí o consumo, não, o acúmulo de água dentro do nosso viveiro escavado, tá bom? Só que a grande problemática é que isso daí vai onerar o custo de implantação. Então, se onera o custo de implantação, a atividade vai se tornar menos rentável, vai demorar mais para pagar o capital que foi investido dentro da propriedade, né? Aqui eu trouxe algumas características de algumas lonas que são utilizadas, de algumas geomembranas, né? Que é o termo mais técnico utilizado. De algumas geomembranas que são utilizadas aí para revestir os viveiros que estão localizados em solos muito arenosos, né? Então possui aí essa espessura aí. Logicamente, quanto maior a espessura, mais cara é a geomembrana. Alguns testes nós podemos fazer para se saber mais ou menos a quantidade de argila, né? Então, para ser mais preciso, para a gente saber a quantidade de argila de uma forma mais precisa, a gente faz a coleta desse solo e manda para laboratório, né, gente? Então, eu vou estar mostrando para vocês. Na verdade, eu vou enviar para vocês alguns vídeos que mostram de uma forma detalhada a metodologia para saber a quantidade de argila, silt e areia de um solo, tá bom? Mas a gente pode também fazer um teste rápido, como vocês podem observar aí, dentro dessas figuras. Quando a gente toma uma porção de solo, umedece um pouco e tenta fazer um cilindro, e esse cilindro a gente tenta dobrar e rapidamente ele se quebra, então, como vocês podem ver na imagem, então eu posso classificar como um solo arenoso, possui menos de 15% de argila. Então, quando eu tento brincar de massa de modelar, vamos dizer assim, de uma forma que vocês entendam fácil, quando eu tento modelar esse solo após eu umedecer e rapidamente ele se quebra, então eu posso dizer que esse é um solo arenoso. Então, quando eu consigo modelar e fazer um S com o meu solo, aí eu posso dizer que ele é um solo argiloso
com mais de 35% de argila, né? Então, quando o solo, quando eu tomo uma porção de solo e eu umedeço e tento modelar ele, e eu consigo, na verdade, dobrar um pouco ele, mas mesmo assim ele se quebra, então eu posso classificar ele como um solo de textura média, que apresenta aí entre 15 e 35% de argila. Mas só que esse é um teste muito subjetivo, né? Ele não dá uma precisão muito boa da quantidade de argila que vai ter no meu solo. Então, apenas nos dá uma ideia, mas precisamente a gente não tem a certeza de quanto se tem de argila nesse solo. Então, para a gente mandar uma amostra de solo para o laboratório, para poder o laboratório fazer a análise de textura, a gente tem que processar a terra fina seca ao ar, né? A TFSA. Né? Em alguns locais apenas a gente leva a amostra de solo que eles preparam a terra fina seca ao ar. Né? A gente coleta uma amostra de solo a 1 metro de profundidade do nosso terreno, né? Da superfície do terreno que a gente está coletando esse solo, e seca ao ar ou coloca em uma estufa a 50 graus, justamente para sair o excesso de umidade. Pesa-se para se obter a massa total do solo, para saber a quantidade de solo que a gente está mandando para o laboratório, e depois destorroa-se, né? Destorroar, a gente pode utilizar um rolo de borracha ou até mesmo um cadinho com um pistilo, sendo que esse pistilo tem que ter uma ponta de borracha para evitar aí para poder enviar para o laboratório, tá bom? Então é só pegar um mordisolo e começar a pilar ele, na verdade. Quando eu falo destorroar, eu estou pilando o solo para ele ficar em partículas menores, né? Em seguida eu passo na peneira, né? Depois eu mando para o laboratório, né? Ou então apenas mando isso para o laboratório que eles mesmos produzem a terra fina seca ao ar. Né? É um procedimento que a gente faz antes de se realizar o ensaio, tá? Para saber a granulometria ou a quantidade de areia, de silt, de argila desse solo. Né? Então a gente pode fazer esse ensaio da granulometria de duas formas, né? Isso utilizando peneiras ou utilizando alguns reagentes que a gente faz através de um processo laboratorial um pouquinho mais detalhado, mas eu vou mandar esse vídeo para vocês que explica passo a passo como é que faz esse ensaio aí de textura, tá bom? A gente faz de duas formas, utilizando a peneira e a outra utilizando alguns reagentes aí que pode se utilizar para fazer o ensaio de textura. Ou então posso fazer lá em casa, né? Vocês podem fazer na sua casa um ensaio um pouco mais preciso do que o ensaio que eu mostrei para vocês anteriormente como se fosse massinha de modelar. Né? Então, através do teste da garrafa. Então, através do teste da garrafa, vocês vão pegar uma garrafa semelhante a essa, né? Vão colocar aí 5 centímetros de solo do terreno de vocês. Vocês podem até fazer isso na casa de vocês. Vão encher de água, como mostra aí na figura. Logo em seguida vão sacudir a garrafa e mantê-la intocável por 5 minutos. Né? Depois disso, sacode novamente e deixa em repouso por 1 a 2 dias. Após esse repouso, vocês vão encontrar um resultado semelhante ao que vocês estão vendo na imagem. Então, por exemplo, a areia aqui, vocês vão ver aí diferentes camadas de materiais, como vocês estão vendo. Aqui embaixo vocês vão ver uma camada de areia, vão ver uma camada de silt e vão ver uma camada de argila. Essa espessura de cada um desses materiais aqui vai variar de solo para solo. Então, a partir daí, a gente utiliza uma régua, mede o total, a altura de todo esse material aí, apenas na verdade do solo, né? E depois, através de uma regra de 3, a gente mede a espessura de cada um desses materiais.
Depois a gente consegue calcular a porcentagem de cada um desses materiais com base nessa espessura, utilizando uma regra de 3 simples. Então é um ensaio que vocês podem estar fazendo na casa de vocês. E eu também vou mandar um vídeo explicando passo a passo como é que faz esse ensaio, tá bom? Isso só para vocês saberem quantos por cento de argila vocês têm, na verdade tem no solo que vocês estão coletando, tá bom? Outra propriedade também importante que vocês devem ter em mente do solo é a permeabilidade. A permeabilidade ela é a propriedade que o solo apresenta de permitir escoamento da água através dele, né? Ou seja, a infiltração. Tem solos que o escoamento é muito intenso e tem solos que o escoamento é menos intenso, né? Então a gente consegue, através de alguns ensaios também, determinar o quanto esse solo consegue acumular água, né? E isso é importante a gente entender porque a gente precisa que o nosso viveiro acumule água. Então a gente pode, através do método da trincheira, saber se o solo acumula água suficiente ou não, né? Então a gente pode escavar. Eu vou já mostrar uma ilustração que facilita um pouco mais o entendimento de vocês. Então é só escavar uma trincheira no solo com essas dimensões de 0,6, 0,6 e 0,8 metros de profundidade, encher com água. Após 12 horas, com certeza a água vai diminuir dentro dessa trincheira, então eu vou completar a água até o volume que inicialmente eu enchi ela, né? Então eu vou esperar mais 12 horas e se a água que tiver dentro da trincheira após essas 12 horas ainda ficar mais ou menos em torno de 80%, ou seja, se reduzir só 20%, então esse é um solo bom para a construção de viveiros escavados. Então eu vou ilustrar aqui, tá mais ou menos eu desenhei essa trincheira, ela tem largura e 0,8 metros de profundidade. Beleza, eu cavei ela e enchi uma determinada altura de água, né? Então nessa altura eu meço mais ou menos a altura que tem de água aí. Após 12 horas vai diminuir um pouquinho, aí eu vou completar novamente essa quantidade de água até a altura que inicialmente ela estava. Aí depois eu espero mais 12 horas e se reduzir 20% da quantidade de água inicial, então é um solo que consegue reter uma quantidade boa de água. Ele não tem uma infiltração muito intensa, então ele é um solo apropriado para a construção de viveiros escavados. Agora, se reduzir muito, gente, mais de 20%, 50%, ou se reduzir tudo, então a gente está diante de um solo que não é apropriado para se construir viveiros escavados, tá bom? Então, tudo isso a gente leva em consideração no momento que a gente vai escolher a nossa área para a implantação de projetos aquícolas. Tá? Existem outros métodos que eu prefiro explicar através de uma aula prática. A gente pode fazer todos esses métodos aí através da aula prática. Eu vou estar conversando com o Roger para a gente marcar o melhor dia, justamente obedecendo todos os critérios estabelecidos de seguridade em virtude da pandemia, tá bom? Então, a gente vai ao longo desse período de disciplina marcar o melhor dia para a gente ver a questão dessa prática, tá? Esse aqui é um método que a gente vai utilizar, a curva de infiltração. E aqui está um ponto importante que eu queria comentar com vocês. Caso eu esteja diante de um solo que infiltre muita água, a gente tem duas saídas para construir viveiro dentro desse terreno que tem um solo inapropriado. Ou a gente utiliza geomembrana, foi aquilo que eu mostrei para vocês, ou a gente pode escavar esse viveiro e revertir a parede e o fundo com material impermeável, ou seja, com solo que apresenta uma grande quantidade de argila, né? Então, a gente tem também essa alternativa que pode aí com certeza dar certo, mas ao mesmo tempo vai encarecer o meu custo de produção, porque eu vou estar
além de comprando material impermeável que não tem na propriedade, eu vou ter que transportar esse material impermeável e tudo isso vai onerar o meu custo de implantação, tá bom? O outro ponto importante na escolha da área também é quanto à topografia. Vocês vão ver em detalhes com o professor Luiz essa questão da topografia, né? Mas o ideal é que o solo ele não apresente muito desnível. Por quê? Porque se ele apresentar muito desnível, a gente vai ter que gastar mais com hora máquina para a construção dos nossos viveiros escavados. Então a gente tem que evitar desníveis acima de 2 a 5%. Vocês vão estar aprendendo com o professor Luiz a calcular esses desníveis, que é a disciplina de topografia e construções aquícolas, né? Então vocês vão aprender também a interpretar curvas de níveis, né, que são justamente essas imagens que vocês estão vendo aqui, né? Então deixa eu só ilustrar para vocês. Bem aqui nós temos o modelo 3D de curva de nível, né, que mostra aí as inclinações de um terreno. Aqui nós temos também as curvas de níveis que vocês vão interpretar a partir de cartas topográficas, né? Plantas topográficas. O professor Luiz vai estar falando melhor isso para vocês. Aqui nós temos um terreno com pouco desnível, né? E aqui nós temos um terreno que ele apresentava desnível, mas foi utilizado um maquinário para botar ele apenas no nível. Mas só que isso onera muito o custo de implantação, porque eu vou gastar horas a mais de máquinas para poder fazer todo esse procedimento e deixar o terreno praticamente plano. Eu vou mostrar um slide aqui só de cálculos para vocês, tá bom? Ainda não vou entrar nesse exemplo. Para finalizar essa aula de hoje, gente, nós vamos falar de alguns outros pontos importantes, né? Dentre eles a cobertura vegetal. Em uma determinada área eu tenho que respeitar determinadas áreas para proteger uma determinada quantidade de mata nativa, e o Código Florestal ele vem enfatizar isso muito para a gente, porque na Amazônia nós temos que proteger dentro da nossa propriedade, pelo menos nós temos que preservar pelo menos 80% da massa nativa, né? Então, ou seja, tu tem uma propriedade de 1.000 metros quadrados, 800 metros quadrados eu não tenho que desmatar, eu posso utilizar apenas 20% para executar a minha atividade. Não adianta eu escolher um local em que eu não consiga vender o meu peixe, o meu organismo, o organismo que eu estou produzindo, né? Então não adianta eu produzir um produto que não se tenha o costume de se consumir num determinado local. O local que eu, pelo menos nas proximidades do local que eu vou implantar meu projeto, eu tenho que ter uma estrutura mínima, como rede para abastecimento elétrico, eu tenho que ter uma determinada infraestrutura de estradas para poder eu conseguir transportar os insumos que eu vou utilizar dentro da minha propriedade, os insumos esses, por exemplo, que são a ração, que são os alevinos, são calcário, eu preciso ter uma via de acesso, né, para poder fazer o transporte de todos esses insumos e até mesmo para ter o escoamento do meu produto, né, do produto que eu vou comercializar nos locais de comercialização. Eu preciso ter uma boa logística de insumos, né? Eu coloquei aqui nossa realidade, só que não. Na verdade, eu sempre ministrava essa aula lá no Amazonas, no sul do Amazonas. Então lá nós tínhamos uma péssima logística, né? Porque para chegar os insumos no local onde eu morava, tinha que se fazer o transporte por barco ou por via aérea. Então isso onerava muito o meu custo de produção. Então, querendo ou não, se a gente não levar isso em consideração, o transporte desses insumos, o gasto que a gente vai ter pode até mesmo inviabilizar a execução dessa atividade, dependendo do local. Então a gente tem que ter infraestrutura boa, ou pelo menos razoável, com condições mínimas de transporte, de logística. Tudo bem? Então aqui é só um exemplo de uma propriedade que faz a delimitação das áreas que devem ser preservadas. Aqui nessa propriedade, eu baixei o CAR dessa propriedade, na verdade, né? Aqui nessa parte é a área, é a reserva legal, perdão, eu ia falar área de preservação permanente, mas não.
é a reserva legal. Essa reserva legal, segundo o Código Florestal, para propriedades que não desmataram a partir de 2008, se não me engano é junho de 2008, essa área ela tem que ter em torno de 80% da propriedade, né? Nessa parte aqui azul que vocês estão vendo, são os rios que foram desenhados, e a parte verde é a área de proteção, é a APP, área de proteção permanente, né? Que a gente tem que preservar as áreas marginais aos rios, aquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? Então, toda propriedade que vai ter o licenciamento ambiental, ela precisa ter a delimitação dessas áreas que são rural. A gente realiza o cadastro ambiental rural, está ali delimitando as áreas que vão ser utilizadas para a atividade da aquicultura e das áreas que vão ser preservadas, tanto áreas marginais a rios, assim como a reserva legal. E a partir daí, a gente submete essa planta para o CAR, que vai ser analisado. E isso tudo a gente faz utilizando a ferramenta de geoprocessamento, que o professor Luiz vai falar com mais precisão e mais detalhes para vocês. Então, pessoal, para finalizar aqui, a gente também deve implantar o nosso empreendimento em locais que ofereçam condições climáticas adequadas para a utilização da espécie que a gente vai cultivar. Por exemplo, fica muito difícil eu cultivar aqui na região norte, em que as temperaturas são mais elevadas, espécies, por exemplo, como a truta, que precisa de águas frias. Então, dependendo da espécie, tem determinados locais, determinadas regiões, que tornam praticamente inviável o cultivo de determinadas espécies, isso levando em consideração as características biológicas da espécie, né? Então, as questões climáticas, elas são de uma certa forma importantes, dependendo do tipo de espécie que a gente vá cultivar. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu vou estar mandando outros materiais para vocês, impressos. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês ainda hoje e em outros momentos também. Tá bom? Abraços.